São Mateus capítulo número 7, versículos 24 e 25, né? Podem ficar sentados. Obrigado, irmãos, pelo cuidado e pela respeito e reverência à palavra de Deus. Nós fizemos essa leitura, na leitura devocional, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, o capítulo 7, versículos 24 ao 27, que fala sobre os dois alicerces, que é uma passagem bastante conhecida da igreja. Essa passagem, ela está dentro de um sermão. Jesus, é conhecido no Evangelho de Mateus como o Evangelho, como o tema de os cinco discursos de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele contém o que se chama de os 5 discursos de Jesus. 5 pregações, 5 sermões são identificados no Evangelho de Mateus. Esse Evangelho foi escrito por Mateus, que também é chamado de Levi. Levi, ele era um publicano, um cobrador de impostos, que foi chamado especificamente por Jesus, pessoalmente, pelo próprio Salvador. Estava trabalhando, estava cobrando impostos às beiras do mar da Galileia. Nos diz o texto que Jesus encontrou Levi cobrando impostos, e a fama de cobrador de imposto não é boa, né? Principalmente porque muitos ali naquela região eram infiéis, cobravam mais caros. Além de estarem trabalhando para Roma, que já era um escândalo para um judeu trabalhar para Roma, eles ainda cobravam impostos caríssimos dos seus próprios companheiros e irmãos da fé judaica. Então Levi, ele era aborrecido pelos próprios patriotas da sua nação, né, Israel, e também estava trabalhando para Roma. Mas naquela posição onde ele estava, Levi foi chamado por Deus, e ele abandonou tudo ali para seguir o mestre. Ele passou pelo processo do novo nascimento, conversão, sendo agora um discípulo, um dos apóstolos de Jesus. Ele então escreve esse evangelho. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus, especificamente para judeus. E essa passagem aqui que nós lemos do capítulo 7, versículos 24 ao 27, faz parte de um dos 5 sermões que Jesus pregou. Jesus pregou 5 sermões no Evangelho de Mateus. Jesus pregou 5 sermões no Evangelho de Mateus. Jesus pregou 5 sermões no Evangelho de Mateus. A repetição é a mãe da memória. O primeiro sermão de Jesus é o Sermão da Montanha, dos capítulos 5 ao 7, um dos maiores sermões de Jesus. O segundo sermão que Jesus pregou é o Sermão Missionário, capítulo 10. O terceiro sermão que Jesus pregou é o Sermão das Parábolas. A partir do capítulo 13 de Mateus, ele fala da parábola do semeador, da parábola do joio e do trigo. O quarto sermão que Jesus pregou é sobre a igreja, onde nós temos lá a ovelha perdida, e depois ele fala com Pedro, dizendo: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O último sermão de Jesus, o último discurso de Jesus, é a partir do capítulo 24 de Mateus, onde ele fala as parábolas da vigilância, das virgens prudentes, dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho, e também ele fala sobre o final dos tempos, no capítulo 24. Esses são os 5 sermões grandes que Jesus estão registrados no Evangelho de Mateus. Esse primeiro sermão que nós lemos aqui, uma parte dele, está aqui no capítulo 7, versículo 24. Jesus, ele, diante daquela multidão, ele fala algo maravilhoso. De tantas coisas que Jesus falou, ele fala algo maravilhoso. Palavras que transpassam até a nossa compreensão. São palavras que mostram a importância de ser
não somente um ouvinte, mas um praticante das palavras do nosso Mestre. Jesus, ele estava diante de uma multidão, e alguns dizem que ele estava no Monte das Oliveiras, não se sabe ao certo, porque ele tem dois momentos em que ele faz esse sermão do monte, mas em um desses, ele faz essa linda e poderosa declaração. Ele olha para aquela multidão e diz: todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, versículo 25, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí ele prossegue no versículo 26, e o povo ouvindo isso. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero extrair daqui, irmãos, 3 verdades que nós podemos aprender aqui, de tantas outras que poderiam ser extraídas, mas eu gostaria de compartilhar pelo menos 3 verdades contidas dos versículos 24 até o versículo de número 27. Primeiro, do versículo 24, Jesus deixa bem claro que existem 2 tipos de fundamentos, 2 tipos de construção. Primeiro, são aqueles que constroem a sua casa na rocha, que edificam a sua linda e maravilhosa construção em cima de uma boa fundação. O segundo grupo são aqueles que fazem essa mesma construção, mas com uma fundação sobre a areia. Jesus deixa claro que existem 2 grupos de pessoas no mundo: uns que constroem a sua casa nele, e outros que constroem a sua casa em um falso fundamento. E nesse primeiro ponto, meus amados, é que vem o perigo, pois Jesus ele mostra que esses 2 grupos de pessoas são 2 grupos que ouvem a palavra. Esses 2 grupos de pessoas são pessoas que ouvem a palavra. Há uma frase que se diz de um certo autor, que o Brasil não precisa ser cristianizado, pois ele já é cristão. O Brasil é um país cristão. Todo mundo conhece a história da cruz, sim ou não? Onde você passar, todo mundo já ouviu falar de Jesus, todo mundo sabe que ele morreu na cruz. Dia 25 está chegando aí, todo mundo sabe do menininho no presépio. Todo mundo conhece a história de Maria, que engravidou e teve Jesus. Todo mundo conhece. O Brasil já foi cristianizado, ou seja, todos conhecem a história do Cristo. Agora, o que o Brasil precisa é de ser evangelizado, é de se trazer as boas novas que esse Cristo que veio ao mundo trouxe para o povo. Nós precisamos evangelizar. O evangelho significa boas notícias, boas novas, aleluia, sobre esse Cristo que veio. Então, Cristo já é conhecido das pessoas. O que falta é uma vida pautada nos ensinamentos desse Cristo. Existe uma deficiência muito grande em muitos que ouvem a palavra de Deus. E já no dicionário nós encontramos essa clareza. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é a capacidade auditiva que nós temos de perceber os sons, mas escutar é você ouvir com atenção. Em uma sala de aula, muitos alunos falando, você ouve um barulho,
mas você não escuta o que cada um diz, porque escutar é ouvir com atenção. É possível que alguns estejam me ouvindo, mas não estejam me escutando, porque escutar é ouvir com atenção. E todos estes dois grupos que Jesus estava se referindo, eles ouviram a palavra, eles ouviram a verdade, eles ouviram acerca das boas novas, dos ensinamentos cristãos, mas só que um grupo escutou, o outro somente ouviu. Sabe qual é o perigo, amados? É possível você ser um frequentador de igreja, ouvir os louvores, ouvir as pregações, mas a palavra às vezes fica só no ouvir, não desce para o coração, porque você não escutou com atenção, você não prestou atenção no que foi falado, você não prestou atenção no que foi cantado, você não prestou atenção nos testemunhos que serviriam para a sua edificação, você não prestou atenção na leitura devocional. E é possível até, ao sair da igreja, alguém perguntar: qual foi o texto que foi lido na pregação? E você não sei, porque você ouviu, mas não escutou. É possível nós estarmos envolvidos no reino, mas não fazermos parte dele. Esses grupos que Jesus se referiu, são dois grupos que aparentemente são semelhantes, mas que têm um fundamento diferenciado. A diferença entre crentes e crentes, entre pessoas e pessoas, não está na aparência, mas no fundamento. É o alicerce que vai dizer quem é quem, é a fundação que vai dizer quem é quem. Você pode construir 10 casas semelhantes, com a mesma pintura, com o mesmo acabamento, com a mesma divisão, com o mesmo projeto, mas se o fundamento não for o mesmo, é possível que alguns rachem, é possível que na primeira balançada de solo a casa caia. Se o fundamento não for o mesmo, não adianta ter a mesma aparência, porque quando vier o balanço da vida, quando vier as dificuldades, o alicerce onde foi construído é que vai dizer se aguenta ou não aguenta, se pode ou não pode, se vai até o fim ou não vai. É o fundamento, aleluia, que vai nos diferenciar uns dos outros. Não é o cargo, não é o ser pastor, não é o ser missionário, não é o ser convencionado, não é o ter título de reverendo ou bispo ou apóstolo, sei lá o que. É onde eu estou fundado, é onde os meus pés estão firmados. Daí então vem a pergunta, meus amados: aonde está fundamentada a tua casa? Aonde está construída a tua casa? Porque aparentemente parece uma coisa boa, pois eu posso enganar muita gente com as minhas palavras, eu posso enganar as pessoas com o meu exterior, eu posso transparecer uma coisa sem na verdade eu sê-lo. Se eu não tiver um fundamento, quando menos eu esperar, talvez a máscara caia. E há algo bem interessante, 1 Coríntios capítulo 3, bota aí, David, no telão, versículos 5, 1 Coríntios capítulo 3, eu quero ler com os irmãos. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, pode ir. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 10.
segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da nossa casa é Jesus. O fundamento da nossa casa é Jesus. Entenda, o fundamento não é o ministério de Madureira, porque se você estiver firmado a tua fé no ministério de Madureira, você pode se decepcionar. Se o ministério teu, se o alicerce teu estiver fundamentado na sua credencial de membro, você está fadado ao fracasso, porque chegando lá no céu, você não vai dizer a Jesus: aqui minha carteirinha de membro, número 001, lá não conta se não estiver no livro da vida. O fundamento nosso é Cristo, e isso nos basta. O que muitos irmãos não perceberam, e daí vem a decepção de muita gente, é porque está fundamentado em outras coisas, e esses fundamentos que não são Cristo, que não é Cristo, é um fundamento que não garante sustância quando vier as adversidades. Dois tipos de cristãos. Que tipo de cristão você é? É aquele que construiu, é o sábio construtor, como disse Jesus, que fundamentou a sua casa na rocha. Jesus então, simbolicamente, ele mesmo se compara com uma rocha, e aquele que constrói deve construir sobre Cristo. Irmãos, existem vantagens quando nós escutamos a palavra de Deus. O conselho de Jesus é esse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar a este homem que ouve as minhas palavras e as pratica como um sábio construtor. Nós ouvimos muito de palavra de Deus. Quanto mais tempo de crente você tem, mais pregações você já ouviu, sim ou não? Muitas pregações. Mas se você ouviu essas pregações e essas palavras que vocês ouviram não ficou guardada no coração, não adiantou nada. Se não serviram para te ajudar em alguma coisa, foram palavras perdidas para você. Porque a Bíblia nos diz, Jesus ele fala: quem ouve e pratica, a mudança está quando eu ouço e faço. Nós estamos cansados, irmãos, de ter pessoas que ouvem. A diferença para o reino é pessoas que ouvem e façam. Nós temos que ser pessoas que façam uma diferença nessa geração. Ouvir tem demais. Muita gente ouve. Quantas das vezes, evangelizando nas ruas, eu ouvia pessoas dizer: eu gosto de ouvir os crentes falar. Eu acho lindo ouvir os crentes pregando. Eu gosto dos louvores dos crentes. Eu gosto quando os crentes se reúnem e começam a fazer o culto. Eu vou lá para a porta da igreja. A gente fazia um culto em algumas praças, as pessoas puxavam a cadeira na calçada, ouviam, terminou e iam para suas casas. É muito bonito. Mas esse tipo de pessoa são pessoas que acham bonito, são aquelas que construíram sua casa na areia. Mas aqueles que ouviram a palavra e perceberam que guardando essa palavra e praticando essa palavra, ela vai produzir uma mudança interior tão poderosa, que gradativamente, paulatinamente, dia a dia, semana a semana, mês a mês, o Espírito vai mudando a pessoa. O Espírito Santo vai nos moldando e nos deixando parecidos com Jesus. O Espírito Santo vai trabalhando em nossa linguagem. O Espírito Santo vai trabalhando em nossos pensamentos. O Espírito Santo vai trabalhando em nosso caráter. Crente cristão firmado em Deus, ele tem um bom caráter, porque existe os são mau caráter, mas o crente que entregou a sua vida nas mãos de Deus, o próprio Espírito gradativamente
vai fazendo com que ele produza fruto. E esse fruto gera, aleluia, mudança nas pessoas que estão próximas a ele. Veja, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que existem dois grupos de pessoas: os que ouviram a palavra e praticaram, e os que ouviram e não praticaram. Nós nos cansamos, pastor Severino, de falar tanto, como disse um pastor, gastar o nosso latim, gastar nossa saliva, mas parece que as palavras não entram no coração das pessoas, não desceu para o coração, não produziu efeito. A nossa tranquilidade, meu pastor Severino, é que é o Espírito quem faz isso, é quem convence as pessoas, é quem mostra a necessidade de mudança. Por isso que nós só devemos falar e deixar o Espírito agir, aleluia, porque essas palavras entrando produzem mudança. Essas palavras entrando fazem com que a pessoa abra os olhos espirituais, destape os ouvidos espirituais, percebam a necessidade de se aperfeiçoarem, de se santificarem, de ter uma vida diferenciada. Aleluia! Nós não precisamos ser mais um crente, mas nós temos que ser um que faça a diferença. Disse um certo pregador famoso, não me lembro bem agora o nome dele: Deus não precisa de muita gente, mas apenas de um que esteja comprometido. É melhor do que 100 sem compromisso. Do que adianta ter 100 pessoas sem compromisso, 100 pessoas na igreja sem compromisso. É melhor ter um compromissado, porque este um será canal de Deus na terra. Segunda observação que eu gostaria de fazer é que existe uma verdade absoluta nessa passagem. Tanto os que guardam a palavra e praticam, como os que ouvem a palavra e não praticam, todos eles são alvos da mesma tempestade. O texto diz que tanto os que construíram a sua casa na rocha, como aqueles que construíram a sua casa na areia, todos foram alvos de ventos, tempestades e terremotos. A verdade absoluta é essa: todos nós sofreremos de alguma forma as dificuldades e os intempéries dessa vida. Todos nós, pretos e brancos, altos e baixos, ricos e pobres, todos nós iremos passar pelas mesmas dificuldades. E Paulo, ele fala que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus, porque haverá um dia mau. O dia mau vai chegar e vai bater na nossa porta, mas aqueles que estiverem fundamentados em Cristo, eles conseguirão resistir. Não é que vai ser fácil, não é que vai ser uma coisa simples. Jesus não prometeu mar de rosas, mas que os que estiverem firmados nele aguentarão as tempestades e os ventos. Não vão fazer com que a casa ceda, não vão fazer que as rachaduras apareçam, porque o alicerce é Cristo e rachaduras não surgirão. Sabe qual é a dificuldade? É porque nós somos muito desconfiados. Nós oramos aqui: Deus, aleluia, cura a tua serva, cura o teu servo, abre porta de emprego. Dizia um certo pastor, que tinha um pastor lá em Goiás, que tinha 2 filhos que eram bem atribulados que só. Aí quando o pastor orava: Deus, liberta meus filhos, quando ele terminava de orar, ele dizia: duvido, duvido, duvido. A fé do pastor era tão pouca, que ele não acreditava que Deus era poderoso para libertar os filhos dele. Não sejamos então como ele, mas se nós orarmos, acreditamos então que Deus é poderoso para fazer. Como Sadraque, Mesaque e Abednego diziam: Rei, aleluia, o nosso Deus a quem nós servimos é poderoso para nos livrar do poder do fogo. Mas se Ele não fizer, nós não nos dobraremos, aleluia, nós não nos prostraremos. É essa fé de quem está alicerçado em Deus, aleluia, que produz um tipo de fé diferenciado. Não há ventos, não há tempestades, não há dificuldades que abalem essa fé. A fé não dá espaço para a dúvida. A fé em Deus é produzida por pessoas que têm Cristo como seu fundamento. A fé não dá espaço, aleluia, para o medo. Crente com medo.
eu me assustava com isso, mas eu vejo que é uma coisa que quase que comum. O medo na vida do salvo não pode ter, porque nós servimos ao dono do mundo. E o apóstolo Paulo, ele disse que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. O medo gera desconfiança. O medo gera instabilidade espiritual. Nós passamos a desconfiar das promessas de Deus, das promessas de livramento, das promessas de provisão, do pão de cada dia, das promessas de porta aberta, porque o medo gera instabilidade, e isso só é verdade quando o nosso alicerce não é Cristo. Mas se Cristo for o nosso fundamento, nós estaremos, aleluia, com palavras de fé, palavras de Deus no coração. Nada vai nos abalar. Eu já contei aqui uma vez, eu era menino ainda, 8, 9 anos, e presenciei os últimos minutos de vida de um diácono da Assembleia de Deus. Estávamos eu e minha mãe, e ele estava em estágio terminal, câncer. E quando nós chegamos lá, minha mãe disse: irmão João, Deus é poderoso para te curar, Ele é fiel. E quando ela terminou de dizer isso, ele levantou as mãos para os céus e disse: e não falha. Oh, aleluia. Eu olhei aquilo ali, eu me espantei. Eu disse: meu Deus, o homem está perto de morrer, o homem está em estágio terminal, aleluia. Mas mesmo assim, levanta as mãos para os céus e diz: e não falha. A fé, irmãos, estava viva, viva, viva. A fé estava viva, o alicerce foi bem feito. O alicerce foi bem feito. Então a verdade absoluta é: todos nós passaremos por dificuldades, alguns com maior grau de intensidade do que outros. Não me pergunte por quê. O próprio dono da seara diz que cada um deve levar a sua cruz, e cada um vai ser provado dentro das suas limitações. O dono da seara já estabeleceu até quanto ele pode apertar o parafuso de cada um. A uns ele aperta mais, a outros ele aperta menos. Eu não sei qual o critério, eu sei que ele é o dono da obra. E ele disse certa vez a alguém que achou ruim, ele disse: se você acha muito ruim eu ser bom, eu faço o que eu quero e pago quanto eu quiser a cada um. Aleluia. Nós não devemos nos preocupar como Deus administra as coisas, apenas confiar que Ele é poderoso para fazer perfeitamente bem a sua obra. Ele conduz todas as coisas de forma que tudo que Ele faz, aleluia, é recheado de coisas boas, perfeitas e agradáveis. O nosso Deus que nós servimos é um Deus que não precisa ser ensinado, Ele é que nos ensina. Costumeiramente em nossas orações nós temos por dizer: Deus, por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Nos pegamos ensinando a Deus o modo dele trabalhar. Eu acredito que Deus olha assim: você quer me ensinar como trabalhar? Você quer me ensinar o que eu devo fazer? Você quer me ensinar como eu devo agir? Aleluia. Humanos como nós somos, imperfeitos e limitados, irmãos, às vezes nós falamos essas coisas e Deus nos compreende. Ele sabe por que nós falamos isso. Mas tenha por certo que o nosso Deus, Ele sabe fazer muito bem o seu trabalho, a sua obra. Aleluia. A caneta está nas mãos dele. Ele sabe escrever a história de forma linda e de forma bonita. Aleluia. Ele sabe escrever o final da história perfeitamente bem. Aleluia. No livro de Deus, aleluia, o final não é um final triste. No livro de Deus, o final da história é felizes para sempre. Com Deus é assim. Aleluia. Com Deus é assim. A igreja é triunfante, aleluia, vitoriosa. E não é Satanás e inferno que impeça o progresso e vitória da igreja. Terceiro e último ponto: somente os firmados em Cristo vencem. Terceiro e último ponto: somente os firmados em Cristo vencem. Terceiro e último ponto: somente os firmados em Cristo vencem. A repetição é muita memória, grave bem isso. Somente os firmados em Cristo vencem. E isto ficou bem claro quando Jesus diz:
Mas todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O homem prudente, segundo o dicionário, é um homem precavido, é um homem que antecipa o problema. Se você sabe que é incapaz de fazer algo, você logo se precave de algumas coisas que virão te ajudar. O homem prudente é o homem precavido. E Jesus compara ao homem que escuta, guarda e pratica, ao homem precavido, ao homem sensato, ao homem prudente. Todo aquele que ouve, guarda e as pratica, assemelhá-lo-ei, ou vou compará-lo a um homem que é precavido, que guarda, aleluia, que constrói a sua casa em um firme e sólido alicerce. Agora veja, amados, o alicerce é Cristo, a edificação é nossa. Cuidado com as coisas que você constrói sobre o alicerce que é Cristo. Algumas obras, como disse Paulo, são de palha, outros de madeira, outros de cobre, outros de ouro. O que você está construindo em cima desse fundamento que é Cristo, pode se perder ou pode permanecer. O principal é que você construa a sua casa em cima da rocha, sobre a rocha. Os vencedores são aqueles que entendem esse mistério. Alguém certa vez chegou para mim e disse: pastor, como é que eu faço para chegar a ser ministro na igreja? Eu me espantei. Falei: você tem quanto tempo de crente? Disse: tantos anos. Rapaz, você tem que voltar de novo para o discipulado. Igreja não tem fundo de garantia para crente. Igreja não tem carteira assinada, plano de carreira. Aleluia. Igreja não é uma empresa em que você vai galgando cargos. Aleluia. Igreja não é isso. Haja vista que Jesus disse para aqueles que queriam assentar-se à sua direita e à sua esquerda no reino. Ele olhou para ele e disse: nos homens do mundo, eles trabalham dessa forma, mas entre vós não será assim. Portanto, aquele que quiser ser o maior, este seja o menor. Aleluia. Este seja o menor. Eu citei aqui certa vez que Jesus, ele fez isso. Já estou concluindo, queridos. Jesus não chamou Sansão de um maior homem da Bíblia. Foi Jesus quem disse. Sansão fez proezas, sim ou não? Coisas extraordinárias. Elias subiu ao céu no redemoinho. No redemoinho, o carro de fogo foi para separar, né? O redemoinho levou ele. Elias, orando, fez descer fogo do céu. Que coisa poderosa. Moisés foi usado para abrir o mar vermelho. Mas Jesus não citou Moisés, Jesus não citou Elias, Jesus não citou Sansão. Jesus, ele disse: olha, de nascido de mulher, não há nenhum homem maior do que João. Aí eu fiquei olhando: mas o que é que João fez? O que é que João fez? Nenhum dos homens do Antigo Testamento superaram João. Mas João não amarrou 300 raposas no rabo, como Sansão fez. João não matou um gigante como Davi fez. E Jesus disse: nenhum deles, nascido de mulher ainda, foi maior do que este aqui. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: mas quem quiser ser maior que João, este seja o menor. Que coisa linda. Olha como o reino é diferente. Olha como o reino é diferente. O reino não funciona segundo a ótica humana. Não é segundo o seu currículo vitae. Não é segundo os seus aconchegos, os seus conhecimentos dentro da sociedade, dentro do mundo empresarial. O reino de Deus é afinidade com o mestre. É afinidade com o mestre. E isso só se obtém, primeiro, quando ele é o fundamento. E segundo, quando você se aproxima dele. Quando nós nos aproximamos dele, as coisas fluem. É o Espírito quem guia. As coisas acontecem no tempo dele. Ele faz frutificar. Ele te abençoa, te prospera. Ele vai te conduzir em vitória. Vai fazer passar por experiências que irão agregar coisas novas à sua vida.
mas é quando o fundamento é Ele. Aleluia, aleluia. É quando o fundamento é Ele. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Olharam para Ele, aleluia, e foram iluminados. Os seus rostos jamais serão confundidos. Aleluia. Curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui, acreditando, ó Deus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, que divide a alma do espírito em juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu sei que ela encontrou lugar nos corações desta noite, porque ela vai fazer prosperar, o Senhor fará prosperar essa palavra nos corações dos santos. Que saiamos daqui edificados, Senhor, que saiamos daqui, aleluia, fortalecidos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, graças a Deus.